Oi, meu nome é Davi e, como prometido, eis aqui a parte 2 do iceberg de Avatar. Se você ainda não viu a parte 1, eu não sei o que você está fazendo aqui, porque obviamente é para você assistir a primeira parte antes de ver a segunda, porque esse vídeo vai ter coisas aqui que se referem diretamente ao que está na primeira metade. A intro é só isso mesmo. Vamos logo pro vídeo, da onde a gente parou. Camada 4. Korra usa mais fogo do que água. Esse tópico era pra estar na camada 3, ou seja, já era pra eu ter falado disso no último vídeo. Acontece que originalmente esse tópico estava aqui na camada 4, mas aí enquanto eu revisava a imagem do iceberg, eu passei ele pra camada 3 por não ser tão obscuro assim. Mas eu esqueci completamente de subir o tópico no roteiro. Aí eu gravei a narração sem perceber e só notei quando o vídeo já estava pronto. Aí eu pensei, eu não vou renderizar essa desgraça de novo só por causa disso. Então cá estamos, com isso liderando a camada 4. Do que a gente está falando? A Korra usa mais fogo que água. Bem autoexplicativo. Apesar de nascer na tribo da Água do Sul, o elemento que a Korra mais usa é o fogo. Isso faz sentido, já que a Korra descobriu que era o Avatar muito cedo, então não teve tempo para se sintonizar com a água, como normalmente acontece com os avatares e seus respectivos elementos. Além disso, com uma personalidade explosiva como a dela, o fogo parece a opção mais conveniente no combate. Ty Lee é descendente dos Nômades do Ar. Essa é uma teoria bem popular também. O resumo da ópera é que a gente sabe que existem famílias nobres da Nação do Fogo que admiravam a cultura dos Nômades do Ar. E talvez essas famílias tenham simpatizado com e abrigado refugiados nômades depois do genocídio. Porque a gente sabe também que nem todos os dominadores de ar morreram imediatamente durante o ataque. A teoria diz que os ancestrais de Ty Lee, que definitivamente são de família nobre, se misturaram com um ou mais refugiados dos Nômades do Ar e que seus descendentes têm sangue deles. A evidência para essa teoria é que ambos o formato e a cor dos olhos da Ty Lee são idênticos aos do Aang. Além disso, a Ty Lee tem uma filosofia muito espiritual, que supostamente teria sido herdada dos Nômades do Ar que sobreviveram, mas distorcida para não terem que revelar sua identidade. Há também aqueles que não só dizem que a Ty Lee é descendente de Nômades do Ar, mas também que é uma dominadora de ar adormecida, já que ela se move de forma muito ágil e rápida, fazendo amplo uso de saltos e desvios, o que lembra bastante o estilo de luta do Aang também. Essa é uma daquelas teorias que soam bobas, mas até que fazem um pouco de sentido, tirando a parte dela ser dominadora de ar, porque já que é possível dominar inconscientemente, é pouco provável que uma pessoa ia chegar na adolescência sem descobrir que é dominadora. Dominação de vidro. Por muito tempo, a fandom de Avatar se perguntava se dominação de vidro era possível, já que vidro é proveniente da areia. Nos livros da Kyoshi, que são canônicos, é revelado que a dominação de vidro é possível sim. Sokka e Suki fizeram o ato no livro 3. No episódio Os Atacantes do Sul, fomos abençoados com essa cena. Opa, tenda errada. Desculpe, você também tá querendo falar com o Sokka? Não, eu não. Olá! Zuko! É porque eu ia esperar outra pessoa, né? Tudo bem. Obrigado por ter vindo, tá? Achei que não fosse embora. Zuki! Essa cena insinua que o Sokka e a Suki iam fazer você sabe o que na tenda do Sokka. No vídeo anterior eu mencionei que a Toph dorme com os pés no ar, talvez esse seja o motivo. Professor Zei morreu na biblioteca de Wan Chitong. No episódio A Biblioteca, o time Avatar conhece o Professor Zei, um acadêmico que sonhava em encontrar a biblioteca do espírito Wan Chitong. No fim do episódio, quando a biblioteca está sendo enterrada pela areia, o professor afirma que não vai fugir, porque quer aproveitar todo o conhecimento disponível na biblioteca. Em A Lenda de Korra, quando a biblioteca aparece de novo, nós podemos ver o cadáver esquelético dele nos corredores. A máscara do espírito azul era da Ursa. A máscara que o Zuko usa quando se disfarça como espírito azul pertencia à mãe dele, Ursa. Ela mantinha a máscara e umas outras atrás de uma pintura dela e do Ozai no seu quarto. A máscara era parte da peça de teatro favorita da Ursa, chamada Amor entre Dragões.
Todo ano, a Ursa levava o Zuko e a Azula para assistir a apresentação da peça na Ilha Ember. Na apresentação, o espírito sombrio da água, que a máscara representa, é um espírito que amaldiçoou o Imperador Dragão, prendendo ele em uma forma mortal. A Ursa ia participar da peça quando jovem com seu ex-noivo, mas ela foi forçada a se casar com Ozai antes de ter a oportunidade. Republic City Hustle. Republic City Hustle é uma websérie de A Lenda de Korra que foi publicada online de graça em 2013. Todos os episódios estão disponíveis no canal americano oficial de Avatar. Ela se passa 3 anos antes de A Lenda de Korra e conta a história de Mako e Bolin vivendo nas ruas. Guru Patik é o Lao Ge. O Guru Patik é um personagem de A Lenda de Aang que afirma ter sido um amigo pessoal do monge Gyatso, o que torna ele alguém com mais de 100 anos de idade. No livro A Ascensão de Kyoshi, um personagem chamado Lao Ge é introduzido. O que eu estou prestes a dizer é um spoiler de uma das reviravoltas do livro. Então, se você não quiser ser spoilado porque pretende ler o livro, que é muito bom por sinal, pule para o próximo tópico usando os capítulos na barra de progresso do vídeo. Lao Ge é um dominador de terra que supostamente alcançou o segredo da imortalidade, aparentemente já tendo vivido por milhares de anos quando conhece Kyoshi. O Guru Patik diz ao Aang que ele é um irmão espiritual dos Nômades do Ar. Acontece que o Lao Ge tem uma filosofia de se desapegar do mundo muito parecida com a dos Nômades do Ar e com a do Guru Patik. Assim como o Guru Patik diz para o Aang se desapegar da Katara, o Lao Ge diz para Kyoshi se desapegar da Hang. O Lao Ge é descrito como um homem velho com uma barba branca, usando roupas gastas e tendo músculos tensos e a pele áspera. Ele também tinha braços duros e dedos magros. Tudo isso bate com a aparência do Guru Patik. Se isso for verdade, significa que o Guru Patik tem um segredo sombrio, já que o Lao Ge é um assassino frio e amoral que mata pensando fazer o que é melhor para o mundo. Essa teoria tem alguns buracos, como o fato do Lao Ge ser descrito como tendo uma barba fina e com cabelo longo, enquanto o Guru Patik tem uma barba farta e é careca. Mas quem sabe, ele pode ter mudado o visu nos 400 anos que se passaram desde a Era da Kyoshi até a aparição dele. Dominação de ossos. A dominação de terra se trata de dominação de minerais, e nossos ossos são compostos principalmente por cálcio, um mineral. Então é possível que dominadores de terra possam dominar ossos? Provavelmente não. Sokka é o rei do sexo. O Sokka é consistentemente tratado como detentor de um carisma com o sexo oposto incomparável. Yue, Ty Lee, Toph, Suki, todas elas demonstraram interesse do Sokka, além dele ter cortejado todas as garotas do clube de Haiku. Nos quadrinhos ele também corteja com sucesso uma random chamada Kaya. Jin sabia que Zuko era dominador de fogo. Jin é a garota do anel inferior de Ba Sing Se, que demonstra interesse romântico no Zuko no episódio As Histórias de Ba Sing Se. No fim do encontro deles, a Jin leva o Zuko para uma fonte onde normalmente há várias lanternas acesas, mas nesse dia em específico elas estavam apagadas. O Zuko então pede para ela fechar os olhos e acende todas as lanternas rapidamente com dominação de fogo. Após ela abrir os olhos de novo, a Jin pergunta: Puxa! O que aconteceu? Como elas acenderam? O que você fez? Alguns fãs especulam que ela se interrompeu porque percebeu que o Zuko era um dominador de fogo, mas diferente de todo mundo que o Zuko encontrou até o momento, isso não muda como ela o vê. Essa teoria é bem fofa e uma que eu gosto de acreditar, por mais que não haja muita evidência tangível. Afiko, o traidor. O Afiko é um personagem do card game de Avatar. Ele é um dominador de ar do Templo do Ar do Sul que traiu os nômades, revelando em qual templo o Aang vivia. Ele tinha inveja do Aang por ser o Avatar e foi executado pelos Sozi 5 anos após o genocídio. Os personagens exclusivos do card game não são canônicos, então não leva isso como uma verdade absoluta. Toph pode dominar lava. Nós sabemos que a Toph está ciente da existência da dominação de lava, e na primeira aparição da Toph em A Lenda de Korra, nós podemos ver que ela acendeu uma fogueira na caverna, o que levou muitos fãs a especularem que ela é uma dominadora de lava, o que pra mim é um puta salto cognitivo. 3 repolhos. Sud é o dominador de terra na intro. Na intro de cada episódio de A Lenda de Aang, nós podemos ver um dominador de terra tirando uma rocha.
A identidade desse dominador até hoje é um mistério. Muitas pessoas dizem que deve ser o Pedregulho, mas a barba dele é grande demais para ser a do Pedregulho. A pessoa mais provável de ser o dominador da Intra é o Sud, mestre de dominação de terra do Avatar Roku. Aliás, o dominador de ar também é um mistério, ninguém sabe quem ele é. E não é o Aang. Aang. De alguma forma, a direção de dublagem brasileira de A Lenda de Korra esqueceu como se pronuncia o nome do Aang. Então, durante a Lenda de Korra inteira, eles pronunciam como Aang, ao invés de Aang. O meu pai, o Avatar Aang, o Avatar Aang, o Avatar Aang, o Avatar Aang, O Avatarang, o Avatarang. Aang. O tempo de Aang. Aang matou pessoas. O Aang deixou bem claro na conversa dele com o Avatar Yang Chen que ele nunca tirou a vida de ninguém, mas vemos claramente que isso não é verdade. Os soldados nesses tanques, mortos. Os soldados nesses navios, mortos. Os soldados pilotando essa nave, mortos. Mas falando sério, eles provavelmente sobreviveram por causa da lógica de desenho animado, mas mesmo assim é engraçado. Amon realmente aprendeu a tirar dominação com os espíritos. O Amon usa a dominação de sangue para bloquear os caminhos de Ki dos dominadores, os impedindo de dominar. Mas onde ele aprendeu a fazer isso? No TED Talk dele com os igualitários, o Amon afirma que um espírito concedeu a habilidade de tirar a dominação dos outros. Isso é muito provavelmente mentira, mas há quem acredite que ele disse a verdade parcialmente, que foi realmente um espírito que ensinou ele a usar a dominação de sangue desse jeito. Nickelodeon sabotou a Lenda de Korra. Ixi, esse aqui é longo. Quando a Nickelodeon autorizou a produção de A Lenda de Korra, a ideia inicial era de ser uma minissérie de apenas 13 episódios, ou seja, só o livro 1. Então os criadores planejaram uma história contida que se encerrasse em apenas uma temporada. A Lenda de Korra foi um sucesso tremendo, então a Nickelodeon expandiu o desenho para ter 2 livros ao invés de 1, sendo o segundo livro o último. Isso alterou os planos, obviamente, então os criadores decidiram terminar o livro 2 de forma bombástica, já que era o fechamento da história. Depois disso tudo, a Nickelodeon novamente estendeu a série para ter 4 temporadas ao invés de só 2, mas dessa vez anunciaram a 4ª temporada de uma vez, junto com a terceira. É por isso que o livro 3 e 4 de A Lenda de Korra são tão mais conectados do que os outros dois. Depois do lançamento do livro 1, a Nickelodeon alterou a programação do canal para transmitir os episódios às sextas de noite ao invés dos sábados de manhã. Para piorar ainda mais as coisas, antes do livro 3 ir ao ar, 4 episódios foram vazados online. Diante disso, a Nickelodeon adiantou o lançamento da temporada em semanas. Não só isso, como eles não anunciaram essa mudança. Ou seja, além de perder toda a audiência que já havia visto os episódios vazados pela internet, eles também perderam boa parte das pessoas que queriam ver os episódios legalmente, já que eles nem sabiam a data que os episódios iriam ao ar. Esse evento fez com que a audiência caísse muito, não porque a qualidade da série estava caindo, mas porque as pessoas simplesmente não conseguiram ver os episódios. E se já não bastasse isso, a Nickelodeon tirou A Lenda de Korra do ar antes dos últimos 5 episódios serem transmitidos, optando por disponibilizar os episódios restantes na internet. De novo, isso foi feito sem nenhum tipo de anúncio, deixando muita gente na época imaginando que a série havia sido cancelada na reta final. Isso em cima de terem combatido ferozmente a ideia da Korra e da Asami deixarem seu relacionamento explícito no último episódio. Então a Nickelodeon tratou A Lenda de Korra extremamente mal. Amon é o Aang. Essa era uma teoria de quando os primeiros episódios do livro 1 de A Lenda de Korra estavam indo ao ar em 2012. A teoria basicamente dizia que o Aang, com o tempo, tinha passado a odiar a dominação e a achar que o mundo seria melhor sem ela. Ele então teria achado uma forma de se separar do espírito de Avatar e assumiu a identidade de Amon. A única evidência da teoria era que o Amon era capaz de tirar a dominação dos outros, algo que até então só o Aang foi demonstrado capaz de fazer. Um dos fãs da época até fez uma imagem falsa do Amon tirando a máscara e revelando ser o Aang, e espalhou ela por aí dizendo que era uma cena vazada de um episódio em produção. É claro que a teoria foi pulverizada por a identidade do Amon e a forma como ele retira a dominação dos outros foram reveladas. Camada 5. O rosto de cada avatar. Tem uma hipótese popular que diz que o avatar tem o rosto da pessoa que ele mais amou na vida passada.
A Korra parece muito a Katara, o Aang parece muito a Tamin, esposa do Roku, o Roku parece um pouco com a Hang, namorada da Kyoshi, e a Kyoshi parece um pouco com a Umi, noiva do Kuruk. Essa teoria é bem bonitinha e é algo que eu gosto de acreditar. Supostamente ela é baseada em uma lenda japonesa, mas eu não achei nenhuma referência a essa lenda. Só 2 ou 3 pessoas aleatórias afirmando que ela existe e outras pessoas a citando. Paixô realmente existe. O Paixô é um jogo fictício do universo de Avatar. Esse tópico pode se referir a 2 coisas diferentes. Ao fato do Paixô ser baseado em jogos que realmente existem, principalmente jogos asiáticos como Go e Shanti. Também pode se referir ao fato da Nickelodeon ter criado um videogame de Paixô e disponibilizado ele online para qualquer um jogar, embora essa versão de Paixô não seja fiel à série. Também pode se referir às muitas variações de Paixô feitas por fãs. Esses fãs fizeram engenharia reversa dos jogos de Paixô que vimos na franquia e recriaram as regras, embora as variações existam porque aparentemente há várias formas de jogar Paixô. Por exemplo, em A Lenda de Aang, vimos que o Paixô pode ser jogado alternadamente, colocando as peças uma por uma no tabuleiro. Enquanto quando a Sam e o Bolin jogam em A Lenda de Korra, nós vimos que eles já começam com as peças no tabuleiro. Você pode argumentar que isso é um erro e que A Lenda de Korra simplesmente ignorou como Paixô era jogar na Lenda de Aang, mas até em A Lenda de Aang temos inconsistências em como Paixô é jogado. De vez em quando, os triângulos vermelhos do tabuleiro ficam do lado dos jogadores, e de vez em quando eles não estão alinhados com os jogadores. Quando o Gyatso joga com o Aang, nós vimos que eles estão jogando com as peças dentro dos espaços, mas quando nós vemos o Iroh jogar, podemos ver que as peças são jogadas nas interseções dos espaços. Tudo isso indica que existem várias formas de se jogar Paixô dentro do universo. A variação feita por fãs mais popular chama Scud Paixô e pode ser jogada online no site scudpaixô.com. Braving the Elements. Braving the Elements é o podcast oficial da Nickelodeon sobre Avatar e é apresentado pela Janet Varney e pelo Dante Basco, dubladores da Korra e do Zuko, respectivamente. No momento que eu estou escrevendo esse roteiro, o podcast tem 103 episódios com uma média de 40 minutos de duração para cada episódio, e o mais recente tem como convidados o Brian Konietzko e o Michael Dante de Martino, os 2 criadores de Avatar. Todos os episódios estão disponíveis no Spotify e eu vou deixar o link para o podcast na descrição. A origem da dominação de combustão. Seria plausível você acreditar que a dominação de combustão é uma habilidade com a qual você nasce, mas esse não é o caso. Nos livros da Avatar Yang Chen, nos é apresentado o Projeto Unanimidade, um projeto cujo objetivo era libertar as cidades controladas por uma classe de mercadores, os Shengs da Autoridade do Reino da Terra, Nação do Fogo e Tribo da Água. O projeto não só proliferou a habilidade de bloqueio de Ki, como também deu origem à dominação de combustão. Para se tornarem dominadores de combustão, os dominadores de fogo eram acorrentados e torturados, sendo submergidos em água por longos períodos de tempo até se afogarem ou serem capazes de criar explosões pressurizadas ao invés de chamas. De todos os dominadores de fogo envolvidos no projeto, só 3 deles sobreviveram e se tornaram dominadores de combustão, e subsequentemente sofreram lavagem cerebral por se tornarem frios e obedientes. Isso explica porque o Homem Combustão de A Lenda de Aang é mutilado do jeito que é e não diz nenhuma palavra, já que provavelmente também foi submetido a tortura e lavagem cerebral para desenvolver a habilidade. Isso também bate com a história da Pili de A Lenda de Korra, que era escrava de um senhor de guerra que tentou transformar ela em uma arma, até ser salva pelos Zahir. Além dos dominadores de combustão, o Projeto Unanimidade também fez com que dominadores de terra fossem levados até o interior de um vulcão, para possivelmente fazê-los aprenderem a dominar lava, mas esse experimento falhou e todos os dominadores de terra morreram. Marinha do Reino da Terra. Nem em A Lenda de Aang nem em A Lenda de Korra, em nenhum momento nós vemos um navio de guerra do Reino da Terra, só navios de transporte. O que é um pouco estranho, já que nós vimos muito da Marinha da Nação do Fogo, mas a Força Naval do Reino da Terra definitivamente existe, já que ela é mencionada no livro 2. Em exatamente 2 meses, o Exército e a Marinha vão invadir a Nação do Fogo no Dia do Sol Negro. Ursa era abusada. É insinuado diversas vezes nos quadrinhos que a Ursa sofreu algum tipo de abuso do Ozai. Ela tem dificuldades entrando no Palácio Real, se recusa a dormir no antigo quarto dos 2 e é preenchida de pavor quando se depara com um quadro dele. Descobrimos também que Ozai ameaçou matá-la caso ela voltasse à Nação do Fogo.
Ela definitivamente sofreu abuso psicológico e há evidências de que sofreu abuso físico também, já que durante um flashback em A Busca Parte 2, quando o Ozai fica bravo, ele agarra o braço da ursa e cerra o punho, aparentemente ameaçando dar um soco nela. O lado bom é que, mesmo depois de muito tempo, ela conseguiu confrontar o abusador e levar uma vida feliz com quem ela ama de verdade. Os avatares passados aparecem para os sucessores da forma que estavam em seu auge. Essa também é uma teoria bem popular. Basicamente, ela diz que quando um avatar se comunica com uma das vidas passadas, esse avatar ancestral assume a forma de como ele era quando estava no ápice da sua vida e não a forma que tinham quando morreram. A Kyoshi, por exemplo, apesar de ter morrido com 230 anos, aparece relativamente jovem quando é contatada. A maior evidência dessa teoria que nós temos é o fato de que quando o Aang aparece para Korra, ele aparenta estar na casa dos 40 anos, mais ou menos. Mas quando Tenzin tem uma alucinação do Aang, ele aparenta estar bem mais velho. Então isso prova que a aparência que os avatares assumem não é a aparência que eles tinham quando morreram. O Tim do canal Hello Future Me, que fez o próprio iceberg dele, que eu inclusive retirei alguns tópicos de lá para colocar aqui, levantou também a hipótese de que os avatares assumem a aparência que eles tinham no momento mais importante das suas vidas. Pro Kuruk é quando ele perdeu a noiva. Para Kyoshi é quando ela derrotou o Shin o Conquistador. Pro Roku é quando ele foi incapaz de impedir a Guerra dos 100 Anos. E o Tim diz que pro Aang é quando ele teve filhos, perdendo a responsabilidade de ser o último mestre do ar. O dragão do Zuko nasceu do ovo dourado. No episódio Os Mestres da Dominação de Fogo, em A Lenda de Aang, nós conhecemos os últimos 2 dragões vivos, e o Zuko e o Aang encontram um ovo dourado misterioso. Em A Lenda de Korra, nós vimos que o Zuko tem um dragão chamado Druk como companheiro. Essa teoria diz que o ovo que o Zuko encontrou chocou e o Druk nasceu dele. Essa teoria é contradita pelas informações do livro de Avatar Legends, o RPG de mesa de Avatar. Nesse livro, é dito que o Zuko, lá na casa dos 20 anos, encontrou o Druk como um filhote. É debatível se as informações do RPG são canônicas ou não, então eu vou dar 4 repousos para esse tópico. O Príncipe Dragão. Davi, você errou de iceberg. Por que você está falando de o Príncipe Dragão no iceberg de Avatar? Bom, o Príncipe Dragão é uma espécie de sucessor espiritual de Avatar, já que foi co-criado pelo roteirista-chefe de A Lenda de Aang, o Aaron Ehasz. Assim como Avatar, as temporadas de O Príncipe Dragão são chamadas de livros. Além disso, há várias referências de Avatar em O Príncipe Dragão, como a personagem Cláudia ler um livro chamado Amor Entre Dragões, e o Callum, que tem o mesmo dublador do Sokka no inglês original, achar um objeto parecido com o bumerangue e fazer uma referência a isso. É uma coisa estranhamente familiar. Bumerangue? O An é baseado no Brian. Depois de fazer Avatar, o Brian Konietzko era constantemente questionado se ele baseou a aparência do Aang no Michael Dante DiMartino, o que era só uma coincidência. Mas enquanto fazia A Lenda de Korra, ele propositalmente baseou o design do Avatar One nele mesmo, como forma de piada. Rundum. Rundum é o vilão do videogame de A Lenda de Korra, lançado em 2014 e feito pela Platinum Games e distribuído pela Activision. Rundum é um dominador de terra que tem um irmão siamês e ficou preso por 1 milênio no mundo espiritual depois de ter sido derrotado por um avatar ancestral. Na história do jogo, ele busca vingança contra a Korra por causa disso, depois dela abrir os portais espirituais e permitir que ele escapasse do mundo espiritual. A canonidade do jogo é debatível, já que por mais que o Brian e o Mike estivessem muito envolvidos na criação do jogo, os eventos deles se passam entre o livro 2 e o livro 3, mas eles nunca são mencionados nem em A Lenda de Korra nem no RPG de mesa. Eu baixei o jogo para conseguir cenas minhas para colocar no vídeo e me surpreendi com a qualidade do jogo e quão divertido ele era. A gameplay é muito gostosa, a animação tanto 3D quanto 2D é de qualidade e dá pra ver que o jogo foi feito com muito carinho. Cada elemento tem vários combos possíveis, tem vários itens que você pode comprar para mudar o estilo de jogo de acordo com o que achar melhor. Eu me diverti tanto que queria que o jogo durasse mais. Para mim o único defeito não foi ter um foco tão grande em outros personagens do desenho. A Korra e a Naga são praticamente os únicos personagens que vêm da série original. Os inimigos são todos genéricos, tirando os líderes da tríade da ameaça tripla. A Dinora aparece de vez em quando com projeção astral para servir de guia, e o Bolinho e o Mako aparecem na abertura e nos créditos do jogo apenas. O Tenzin e a Asami só são citados em falas da Korra e não aparecem em lugar nenhum.
Depois que eu zerei o jogo, eu fiquei imaginando como seria legal se o projeto fosse maior, tendo sessões em que desse pra jogar com o Bolinho, o Marco e a Sammy. Mas eu entendo que o orçamento deve ter sido pequeno e eles focaram em fazer um jogo curto de alta qualidade em vez de um jogo longo de média qualidade. Mas tem Subway Surfers, então eu posso perdoar. O jogo sumiu das lojas depois de 3 anos porque o contrato com a Activision venceu. Então os únicos jeitos de jogar hoje em dia é pirateando, comprando uma cópia física de alguém que tenha para console ou comprando uma key na Steam, que fica na casa dos R$ 1.500. A Sammy criou os trajes da nova Nação do Ar. É exatamente o que diz no título. É só uma curiosidade interessante. Isso foi revelado pelos criadores na New York Comic Con de 2014. Gyatso é o pai do Aang. Essa teoria diz que o Gyatso é o pai do Aang pelo simples motivo dele gostar muito do Aang. Isso é bem improvável, considerando que o Gyatso é muito velho, além dos monges separarem os pais dos filhos logo depois de nascerem. Então, mesmo se ele for o pai do Aang, é bem difícil do Gyatso rastrear o paradeiro do filho depois de eles serem separados, principalmente levando em conta que eles são levados para tempos diferentes. Avatares gêmeos. Existe essa teoria completamente estúpida da fandom de que se o Avatar nascesse com um irmão gêmeo, o espírito de Avatar dele seria partido em 2 e cada gêmeo poderia dominar só 2 elementos. Isso é maluquice por muitos motivos. Vamos lá. O espírito do Avatar de Raava faz parte da alma do Wan. E boa sorte argumentando para mim de que irmãos gêmeos compartilham a mesma alma. Além disso, e se nascesse trigêmeos, quadrigêmeos? O Avatar só reencarnaria quando todos eles morressem? Isso não faz sentido nenhum. Dominadores de terra podem dominar sangue. Talvez seja possível que um dominador de terra poderia dominar os resquícios de ferro no sangue dos animais. Ou talvez seja impossível se o ferro for considerado puro demais. De qualquer forma, sendo possível ou não, é praticamente certo que a gente nunca vai ver isso na franquia, já que isso quebraria completamente o equilíbrio entre os elementos. Ryu. No episódio Bato da Tribo da Água, na primeira aparição da June, dá pra ver ela na queda de braço com um personagem que se parece muito o Ryu de Street Fighter. Se isso é uma referência ou só coincidência, é incerto, mas é provável que seja sim uma referência. A Kaia morreu por causa da Rama. A gente sabe que originalmente os soldados da Nação do Fogo que atacavam o Polo Sul capturavam os dominadores de água e os levavam para prisões quentes onde eles não conseguiriam dominar nada. Mas em algum ponto durante a guerra, eles pararam de capturar os dominadores e começaram a só matá-los, como a mãe da Katara, Kaia. Então, o que aconteceu para a Nação do Fogo mudar de ideia? Bom, essa teoria diz que a Rama aconteceu. A Rama conseguiu fugir da prisão usando a dominação de sangue, e eu não acho difícil de acreditar que na fuga ela tenha matado alguns guardas, mesmo que isso não tenha sido mostrado explicitamente. Então é bem possível que depois da Rama ter escapado e possivelmente matado alguns dos guardas da prisão no processo, a Nação do Fogo viu o perigo que os dominadores de água apresentavam e decidiram matá-los ao invés de capturá-los. Mei é a mãe da Izumi. A gente simplesmente não sabe quem é a mãe da Izumi, a filha do Zuko. Talvez seja Mei, mas até o presente momento, nos quadrinhos da Era de Aang, ela e o Zuko estão separados. Camada 6. A faca era da Smeller Bee. No episódio Jato, o Jato ameaça e quase espanca um homem idoso da Nação do Fogo na floresta. Quando o Sokka diz isso para Katara, o Jato diz que o homem estava com uma faca e que foi enviado para assassiná-lo. Acontece que a faca que o Jato mostra é a faca da Smeller Bee, então o Jato estava mentindo para eles na cara dura para não perder pontos de caráter com a Katara e o Aang. Localização do chakra da água. Os chakras de Avatar são baseados nos chakras do hinduísmo. Quando o Aang está abrindo seus chakras com o Guru Patik, o Guru diz ao Aang o que cada chakra simboliza e onde ele fica no corpo, exceto pelo chakra da água. O Patik diz que o chakra da água simboliza o prazer, mas não diz onde ele fica. Isso é porque o chakra da água fica nas genitais. Aang comendo carne.
No episódio Cometa de Sozin, parte 1, dá pra ver por alguns instantes o Aang segurando um prato de comida com carne, apesar dele ser vegetariano. Isso é muito provavelmente só um erro de animação. Bumi sempre foi um dominador de ar. Esse tópico diz que o Bumi sempre podia dominar o ar, e a convergência harmônica não teve nada a ver com isso. Eu acho isso incrivelmente improvável, já que, como eu disse no tópico da Ty Lee, é difícil o Bumi ter passado décadas da vida dele sem ter descoberto que era um dominador de ar. Ainda mais sendo filho do Aang, que tinha todos os motivos do mundo para investigar profundamente se os filhos dele eram dominadores de ar ou não. As tatuagens dos dominadores de ar são baseadas em Jebá. Jebá é uma espécie de ritual realizado por algumas subdivisões dos monges budistas. Nesse ritual, a cabeça de um monge é raspada, então um graveto com incenso é queimado na cabeça do monge por vários minutos até deixar uma cicatriz permanente. O processo é bem doloroso. Eu não consegui achar nada que confirme que as tatuagens realmente foram inspiradas em Jebá, mas eu ficaria surpreso se não fosse o caso. Azula teria um casamento arranjado. Em uma entrevista dada em 2007 com os dois criadores de Avatar, 5 meses antes do livro 3 começar, eles mencionaram que a Azula originalmente teria um casamento arranjado no livro 3, mas a ideia foi descartada antes da produção da temporada começar. Katara viu o corpo queimado da mãe dela. O flashback da morte da mãe da Katara termina com a Katara e o Hakoda entrando no iglu onde a Kaia foi deixada sozinha com um dominador de fogo antes de morrer. Isso insinua que o Hakoda e a Katara viram o cadáver incinerado da Kaia, o que é muito perturbador. Avatar: Legends of the Arena. Legends of the Arena foi um jogo online de Avatar lançado no site da Nickelodeon em 2008, alguns meses depois de A Lenda de Aang acabar. No jogo, você podia criar um personagem e batalhar contra outros jogadores em um free-for-all de 4 pessoas. Eu nunca joguei porque eu recém tinha parado de usar fraldas na época, mas olhando gameplays no YouTube parece ser surpreendentemente divertido. Ko roubou o rosto do Lu Ten. Essa teoria existe porque um dos rostos que o Ko possui é um pouco parecido com o rosto no retrato do Lu Ten, que é mostrado em As Histórias de Ba Sing Se. Eu acho que isso é uma completa besteira, porque o rosto que o Ko mostra tem uma barba característica, enquanto o retrato não tem nenhum pelo facial. E é insinuado que aquele retrato foi feito logo antes do Lu Ten morrer, então é impossível que ele tenha crescido uma barba daquelas em tão pouco tempo. Além disso, não é como se o Lu Ten estivesse lutando sozinho, ele fazia parte de um exército, então como o Ko conseguiria roubar o rosto dele sem ninguém perceber? Ninguém notou o espírito atacando, apesar de ele ser filho do príncipe. Ninguém notou o corpo dele com o rosto roubado? Só não faz muito sentido. Eu me curvo à luz infinita. O canto sinistro que toca no tema da Tartaruga Leão supostamente é um canto budista e diz Namo Amituo Foshindi e traduz levemente para Eu me curvo à luz infinita. O que faz sentido, considerando que a Tartaruga Leão diz ao Aang sobre a luz conquistar as trevas e aos visuais da luta final quando o Aang usa a dominação de energia. A batalha final foi prevista na intro. A abertura de Avatar termina com o Aang no topo de uma rocha olhando para o horizonte. Fãs apontaram que essa representação é bem parecida com a posição dele antes de enfrentar o Ozai, já que a abertura mostra ele de frente para um rio e várias montanhas. Eu acho que a similaridade é superficial no máximo, já que a abertura mostra o Aang com o planador e as formações rochosas são diferentes, além da batalha final acontecer no pôr do sol, mas quem sabe. O mundo de Avatar é minúsculo. A terra do mundo de Avatar é muito diferente da nossa terra, principalmente por ser muito menor. Considerando o fato de que é possível viajar de um ponto do mundo ao ponto oposto em apenas alguns dias no APA, e que é possível viajar do Reino da Terra para a Nação do Fogo em apenas algumas horas, é possível inferir que o mundo de Avatar teria mais ou menos o tamanho de Marte. Animais híbridos foram possuídos por espíritos. Eu mencionei no primeiro vídeo do iceberg os animais normais. A existência deles levanta uma dúvida. Por que existem animais normais e animais híbridos ao mesmo tempo? Uma das possibilidades levantada pela comunidade é a de que os animais híbridos foram possuídos por espíritos. A gente vê em A Lenda de Korra que quando um espírito possui um humano, a aparência do humano muda permanentemente.
Talvez isso seja possível com animais também. Essa teoria é definitivamente interessante, mas eu não acredito nela por causa de alguns furos. Primeiro, que a gente não tem evidência nenhuma de que os filhos de pessoas alteradas também nascem com aparência mista. E mesmo que a gente tivesse essa confirmação, para isso fazer sentido, significaria que vários espíritos iguais precisariam possuir todos os animais de uma certa espécie, ou pelo menos a maioria esmagadora deles. E isso precisaria acontecer várias vezes com quase todos os animais do planeta, exceto por alguns, por zero motivo. Além de que só os espíritos com características de animais fariam isso, já que não existe nenhum animal que é híbrido de alguma planta. Isso tudo soa absurdo bastante para ser sem nexo. Pureza de linhagem na família real da Nação do Fogo. É fato que muitas famílias reais da história do nosso mundo buscavam preservar a pureza do sangue através de relações consanguíneas. Então, é bem possível que a família real da Nação do Fogo fazia o mesmo, para preservar a força da sua dominação. Uma evidência para isso é o fato do Ozai e do Azulon irem atrás da Ursa, neta de Roku, para forçá-la a se casar com Ozai e gerar filhos poderosos. Se a família real está disposta a forçar um casamento para aumentar o poder da linhagem, qual é o limite? Também sabemos que antigamente a geração de relâmpagos era uma habilidade extremamente rara, tão rara que o público geral acreditava que não passava de conto de fadas. Isso continuou assim até o Jianzhu, um personagem do livro da Kyoshi, derrotar o Shu Pinyan, um dominador de raios. Depois da sua derrota, ele foi entregue para a Nação do Fogo para investigarem como ele era capaz de criar relâmpagos. Ao longo da história do mundo, o segredo da iluminação de raios foi mantido oculto do público em geral, revelado apenas para a família real da Nação do Fogo e certas linhagens nobres. Além disso, a família real aparentemente praticava um tipo de eugenia light, já que o Ozai diz para o Zuko que quase exilou ele quando nasceu, porque suspeitava que ele não era dominador. Então é possível que essas famílias, incluindo a família real, praticaram relações consanguíneas para manter a capacidade de dominar raios viva. Ou não, também. Provavelmente não. A não ser que... You would get pregnant.